Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada com o Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eles falam sobre o resgate da força política dos partidos de esquerda no Brasil. Quem analisa é Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. A esquerda brasileira já teve tempos de muito prestígio, quando aparecia como uma corrente progressista de pensamento e um fator de mudança para melhor. Hoje, professor, como a esquerda brasileira é definida? Bom, quando se fala em direita e esquerda, na verdade nós falamos de um público muito restrito da opinião pública, porque a maioria dos cidadãos eles não entendem o que é esquerda e direita. Então há que se situar, digamos assim, quem entende alguma coisa do que é esquerda, é a opinião pública esclarecida. E evidentemente que nesse momento a opinião pública esclarecida ela vê a esquerda com muitas restrições, porque afinal de contas nós tivemos a ascensão particularmente do PT, com promessas muito significativas de mudança, com um discurso de ética na política, com a promessa de uma moralidade pública. E, em grande medida, os governos do PT não corresponderam ao discurso oposicionista de então. E nós podemos responsabilizar o PT, que ficou 13 anos no poder, pela fragilização progressiva do pensamento de esquerda e pelo fortalecimento da direita do país? Em parte, sim. Evidentemente que a crise da esquerda ela não é só uma crise da esquerda brasileira ou da esquerda latino-americana. Ela é uma crise mundial. Eu entendo que, na verdade, até eu cito sempre um pensador de direita, que é o Francis Fukuyama, que era dos neocons norte-americanos, neoconservadores, e num livro que se chama O Fim da História e o Último Homem, que até ele renegou depois desse livro, ele dizia, olha, a esquerda não é mais alternativa global ao capitalismo. Então nós estamos dentro de não temos mais uma luta sistêmica entre dois tipos de modelos mundiais. Temos um único modelo, e me parece que sim. Então a esquerda perdeu a perspectiva utópica, e nesse sentido ela se tornou, digamos assim, coadjuvante do sistema capitalista. Tanto é que um outro pensador canadense, esse de esquerda, ele diz mais ou menos o seguinte: o que a esquerda faz hoje no mundo? Ela é uma espécie de cereja do bolo do capitalismo. Então, na medida em que a esquerda perdeu a perspectiva histórica, ela mergulhou numa crise. E em cada país a esquerda tem sua crise particular. Certo. Aqui no Brasil, a crise do PT. E quais são os partidos de esquerda no Brasil, que nós podemos apontar assim? Bom, o PSOL, com certeza, né? Agora surgiu um outro agrupamento que articula um pouco o movimento dos trabalhadores sem teto em torno do Boulos, que se chama Vamos, mas ele não se constituiu ainda enquanto partido. O PT é um partido de centro-esquerda. Eu acho que a maioria dos militantes e dos quadros do PT consideram ainda que o PT é um partido de esquerda, mas no fundo temos o PCdoB, o PT, o PSOL, e depois temos alguns outros partidos que são de centro-esquerda, tipo o PDT e o próprio PSB, que ele tinha feito um movimento mais à direita no processo de impeachment e agora aparentemente rompeu com o governo. Certo. Bom, para a reformulação, reconstrução desses partidos de esquerda que as eleições passadas mostraram, já tiveram um esvaziamento, uma frente desses partidos seria o melhor caminho? A união deles? Eu entendo que sim, porque, na verdade, tem um grande problema, uma incógnita, que é a incógnita Lula. O Lula é muito maior do que toda essa esquerda somada junto. Se você tira o Lula da frente, esses partidos vão se enfraquecer terrivelmente. Então, independentemente do que vai acontecer com o Lula, eu acho que nesse momento é mais adequado uma frente de esquerda, porque se você for olhar o projeto dos governos petistas, que foi um projeto de conciliação com as elites tradicionais, foi um projeto que deu errado. Ele deu certo parcialmente, principalmente nos programas sociais, mas do ponto de vista da modernização do país,
deu errado, tanto é que, em parte, a consequência dessa conciliação é essa enorme crise que está aí. E professor, qual deve ser o discurso futuro da esquerda para se sobrepor ao discurso da direita que promete meios de transformação para uma sociedade mais próspera e sem corrupção? Bom, em primeiro lugar, eu não acredito nesse discurso da direita. Em segundo lugar, a esquerda ela tem que definir o seu público. E o seu público não é a classe média e também não são fundamentalmente os trabalhadores que estão com carteira assinada na indústria. Eu entendo que o público da esquerda são as grandes periferias. É ali que o Brasil precisa de transformação. E para esse público da periferia você tem que levar emprego, tem que levar empreendedorismo, tem que levar educação, tem que levar saúde e assim por diante. Então, um programa fortemente reformador no sentido social que produza mais cultura, mais educação e mais igualdade, me parece que é um eixo central do discurso de esquerda. O senhor acredita que a esquerda terá tempo de se recompor, se reconstruir para ser competitiva em 2018? Do ponto de vista programático e organizativo, eu acho que não. Eu acho que a esquerda ela tem uma única, eu tenho dito isso, ela tem uma única bala de prata, que é o Lula. E se não for através do Lula, então ela pode iniciar um caminho de recuperação, de reconstrução, porque a esquerda que virá pós-Lula, ela tem que ser um outro tipo de esquerda, porque a esquerda da era lulista é muito baseada em cima de uma liderança carismática. Tirando o Lula da frente, essa força da liderança carismática vai desaparecer. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.